Eu recebo hoje no Radar o pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, que é também fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, presidente do partido. Presidente, pré-candidato, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do SBT News em São Paulo. Muito obrigado, uma honra estar aqui presente, um fã aqui do canal. Então, enfim, vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Obrigada por ter vindo até aqui, pré-candidato. Queria conversar um pouquinho sobre o cenário que espera o senhor para as eleições agora de 2026. O senhor é considerado um outsider, alguém fora do meio político, e se coloca contra essa polarização que a gente vem acompanhando com os números nas pesquisas entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Assim como temos também outros candidatos à direita. O que te separa desses outros candidatos para além de Lula e Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro de tudo, a minha história. Como você descreveu, eu vim do movimento político, o Movimento Brasil Livre, que há mais de 10 anos vem lutando contra a corrupção, organizou as maiores manifestações que derrubaram a ex-presidente Dilma Rousseff, lutamos a favor da Operação Lava Jato. Quando o Bolsonaro chega ao poder e começa a errar, e a gente começa a ver escândalos acontecendo no governo Bolsonaro, diferente do restante da direita, especialmente dos pré-candidatos à direita, eu não passei pano, nem eu, nem o meu grupo, e nós pagamos um preço por isso. Ou seja, se está cometendo erro, se está roubando, se está agindo contra aquilo que a gente considera correto, não importa se você é de esquerda ou de direita, a gente vai bater. Essa sempre foi a nossa lógica. Naturalmente, nós somos um grupo mais à direita. Defendemos livre mercado, defendemos que a polícia tenha a condição de ir para cima dos bandidos, sem aquela turma dos direitos humanos enchendo o saco, mas isso não nos impede de, quando vê o erro sendo cometido no campo político que a gente faz parte, na direita a gente também bater. Isso diferencia do ponto de vista dos valores. Do ponto de vista das ideias, a gente está defendendo uma reforma muito profunda no Estado brasileiro. A gente percebe que o Estado brasileiro é dominado pelo que a gente chama de centrão. O centrão é absolutamente corrupto e isso está impedindo regiões inteiras do Brasil de se desenvolver. Eu rodei agora o Maranhão, estava rodando o Nordeste, é muito triste que eu vi ali. As pessoas continuam migrando do Nordeste para o Sudeste, para o Sul do Brasil e há um motivo. E o motivo é político e a gente quer resolver esse motivo para que o Brasil inteiro seja desenvolvido. O senhor não quer conversar com um eleitor mais moderado, então? O senhor se classifica como extrema-direita? Não, eu me classifico como uma pessoa extremamente honesta e mais inteligente e mais preparada do que os demais. Eu não vou ficar só no clichê. Porque as pessoas ficam só repetindo palavrinhas, jogando palavras ao vento. Ah, não, olha só, eu sou conservador isso, ou o cara de esquerda, não, eu gosto do povo. Gosta de qual povo? O que é o gostar do povo do Lula? Quando você vai para o Maranhão, onde o Lula é muito bem votado, onde supostamente ele liga para aquelas pessoas, eu vi gente andando em cima de esgoto, dividindo comida com urubu. Eu não vi ninguém gostando de povo no Maranhão. Ao mesmo tempo, eu vejo os problemas no Sul-Sudeste, que a direita supostamente bolsonarista cuida. Ah, não, a gente resolve a questão da segurança. Resolve. Os casos bizarros envolvendo morte de mulher, morte de criança, assalto, roubo de celular continuam altíssimos. Então, os problemas não são resolvidos. A gente fica participando de discussões idiotas, né? Ah, eu sou verde e amarelo, eu sou vermelho. Mas, na prática, o ladrão continua assaltando e você continua pobre. Então, eu quero resolver esse problema, eu quero ir para cima. E não vou perder tempo com rótulos. Por não perder tempo com rótulos, eu acho que eu sou mais efetivo em focar nos problemas. Qual é o estilo do eleitor que o senhor quer focar durante a campanha? Olha, eu não recuso voto, então eu não estou, vamos dizer, buscando o eleitor A, B ou C. Eu estou falando aquilo que é verdadeiro. Eu tenho comentado que eu vou fazer uma eleição de sincericídios. Ou seja, quando eu vou para o Maranhão, eu não vou fazer o que todo mundo faz quando chega lá. Ô, povo bom, olha, eu vou tocar aqui um forrozinho aqui. Nossa, olha essa comida boa. Não, eu vou falar, olha, aqui no Maranhão tá uma desgraça a vida de vocês. Vocês vendem o voto, eu falo isso pro eleitor. Você vende o voto e eu vou prender você se você continuar vendendo o seu voto. Eu vou virar político. Se você comprar o voto da população, eu também vou te prender. A gente tem que ter leis sérias se a gente quer respeitar a democracia. Em tese, nos manuais políticos, o que eu estou fazendo é perder voto. Mas o que eu vi foi outra coisa. Eu falei a verdade pro eleitor, eu tratei o eleitor de uma maneira madura, tratei ele como adulto, e o eleitor respondeu de maneira positiva. Ele falou, não, Renan, você tem um ponto, você está certo. Tanto que nos lugares onde eu cometo esses sincericídios, ou seja, onde eu falo verdades que em tese não se fala para o eleitor, as pessoas estão reagindo bem. Então eu rodo o Maranhão, assim como eu vou rodar agora Santa Catarina, eu vou rodar todos os lugares do Brasil falando dos problemas locais, inclusive dos problemas do eleitor, porque o eleitor não é perfeito, né? A voz do povo não é a voz de Deus, no sentido de que o eleitor também erra, o eleitor também acredita em mentira, o eleitor cai em truque, e a gente precisa alertar o eleitor também para o próprio erro que ele comete. Mas o eleitor mais conservador, que pode ter o voto, né, no senhor, ele está preparado para algumas conversas, o senhor falou em sincericídios, né, algumas falas mais sinceras. O senhor recentemente, respondendo a um vazamento de mensagens da imprensa, falou sobre o uso, por exemplo, de cogumelos alucinógenos. O eleitor, por mais que tenha estudo, tenha comprovação científica já no nosso país, o eleitor mais conservador, ele está pronto para esse tipo de conversa? Eu não sei se ele está pronto, porque eu não vou fazer mentir para ele.
né? Se eu precisar mentir para ele, porque ele não está pronto para assunto A, B ou C, quer dizer que eu sou um mentiroso, quer dizer que eu sou um farsante. Eu não estou afim desse papo. Como eu te disse, eu quero uma eleição em que as pessoas serão tratadas como pessoas, como adultos. Se for tratar como criança, eu vou inventar, não, na verdade, vazou uma conversa, mas era uma IA. Não. Olha só, assim, uma vez eu tomei uma microdosagem para me ajudar a trabalhar mais. Muita gente no mercado financeiro, muita gente no Vale do Silício, o Elon Musk já fez a mesma coisa, e eu acho que eu fiquei mais produtivo com isso. Inclusive, gostaria de ver isso no SUS, tanto a psilocibina quanto o canabidiol do SUS. Não acho problema nenhum em tratar de sistemas. Eu não vou colocar o eleitor como um idiota. Mesmo que alguns não estejam prontos, mas é da vida, né? Não se agrada a todo mundo. Candidato, vou colocar a nossa equipe aqui para fazer perguntas ao senhor também. Em Brasília, primeiro, o nosso Eduardo Gayer chega na conversa. Fala, Gayer. Oi, pré-candidato, bom dia, boa tarde já agora, obrigado pela entrevista. Queria ouvir um pouco o senhor a respeito de propostas. O senhor tem algumas propostas bastante ousadas, podemos dizer assim, como extinção de municípios, inclusive o senhor já chegou a falar sobre extinção do estado do Rio de Janeiro para formar ali uma cidade-estado. O senhor vai poder também me explicar um pouco melhor o que seria isso, mas muitas dessas propostas ou exigem mudanças na Constituição, o que por si só já precisa ter uma base no Congresso para aprovar. PEC é algo que demanda 3/5 de votos na Câmara e no Senado em 2 turnos. O senhor é um partido que ainda está começando, então teria de formar uma base, queria entender como seria isso. E a questão de extinção do Estado do Rio de Janeiro, tem gente dizendo que nem na Constituição dá para fazer, porque seria ferir cláusula pétrea, que é o atual modelo federativo. Então o senhor teria a proposta, talvez, de uma nova constituinte? Como seria isso? Suas propostas, elas são factíveis de verdade no Brasil? Tudo bom, Gayer? Excelentes perguntas, né? Sobre os municípios e depois sobre o Rio de Janeiro. Sobre os municípios, o que eu proponho é a fusão de municípios. Isso é permanentemente plausível, não é cláusula pétrea da Constituição, você vai ter que alterar via PEC. Alterar via PEC, se eu precisar fazer uma reforma fiscal que todos os pré-candidatos a presidente vão precisar fazer, será via PEC. Se eu precisar endereçar boa parte das questões que envolvem alterações nas leis penais, leis de processo penal, algumas delas terão que ser via PEC também. A real é que, infelizmente, a nossa Constituição, como ela abarca tudo, ela faz o que você tenha que fazer PECs, como você mesmo citou, para tudo. E o próximo presidente da República terá que fazer isso. Eu, assim, o farei. E eu acho que nós precisamos fazer um governo muito reformista que altere a dinâmica. E por que eu quero fundir municípios de maneira clara? A maior parte dos municípios brasileiros não se sustenta e são muito mal administrados. Município pequeno, que é mal administrado, tem baixos indicadores, números de desenvolvimento humano, números de saúde, saneamento básico, educação, tem que se juntar com outros municípios e ter um prefeito só e 9 vereadoras. Eu vou demitir um monte de prefeito e um monte de vereadores do Brasil, que é basicamente um bando de parasita. Isso precisa ser feito. Sobre a questão do Rio de Janeiro, que também é importante, não é extinguir o Estado, é algo que é previsto na Constituição, que é criar um outro Estado, que seria o Estado da Guanabara, que já existia antes, que seria, vamos dizer, uma autonomia, uma cidade com um status diferente, que seria um status de Estado, como já existe, por exemplo, Buenos Aires, ele tem status de autonomia na Argentina, Xangai, Pequim, Hong Kong, que tem status de autonomia na China, que é tratar o Rio de Janeiro, que ele já é visto internacionalmente como porta de entrada do Brasil para o mundo, com esse status, que o orçamento do Rio de Janeiro seja focado em tratar dos seus problemas de segurança de maneira clara, do município, né, desse município autônomo, como ele se tornaria, que ele possa focar em ser um polo de tecnologia, um polo de turismo, um polo de entretenimento, como é, por exemplo, Dubai, um espaço de negócios. Acho que o Rio tem esse potencial infelizmente, não é atingido. A gente está vendo, inclusive, o Estado do Rio de Janeiro hoje decidindo quem vai assumir a Alerj para depois assumir o governo, ou seja, nunca termina nenhum governo, é um dos lugares, infelizmente, mais corruptos do Brasil. E sobre a viabilidade disso? Se eu saí de um partido político que foi realmente montado agora, em novembro, aparecido com 1% nas pesquisas. Algumas pesquisas já me dão com 5%, 6%, outras até 7%, variando de instituto para instituto. Se eu chegar até o final das eleições com 50% mais um dos votos, significa que eu movi a sociedade brasileira ao redor dessas propostas. E se eu conseguir fazer isso, não só o meu partido vai ter uma base, mas os outros políticos eleitos por outros partidos também vão ser eleitos com uma plataforma similar. E aí é uma questão minha de ter a habilidade de saber montar uma composição majoritária na Câmara e no Senado. Pré-candidato, agora a Vitória Bel, nossa analista em Brasília, também tem perguntas para o senhor. Pré-candidato, como o senhor mesmo disse, vocês estão tentando também fazer o partido crescer, até para tentar não entrar na cláusula de barreira. O senhor acredita que com a candidatura do senhor será possível um crescimento de quanto do partido? Quantos deputados, por exemplo, vocês conseguiriam eleger já nessas eleições de outubro?
Obrigado pela pergunta novamente. Eu não faço muito essa conta, a gente também não montou, porque se eu ficasse preso nessa conta, eu estaria fazendo o que todos os partidos fazem. O que é? Os partidos entregam seus diretórios estaduais para algum político do centrão que tem dinheiro, ele fica com o diretório, ele fica com o diretório autônomo, faz os negócios que ele quer ali, e em troca ele, né, nos dá um deputado federal para ajudar a passar a cláusula de barreira. A gente não vai fazer isso, a gente não vai negociar os nossos diretórios, e o nosso plano é eleger pessoas dentro da nossa plataforma. A gente tem um livro, chama Livro Amarelo, que é um conjunto de propostas que nós temos para resolver os problemas do Brasil, que é daí onde surgiram as propostas que o Geyer perguntou antes, e com base nisso nós temos que construir essas propostas nos seus estados e ser eleitoralmente efetivo. Saiu uma pesquisa Atlas que mostra que o nosso partido é o quarto partido, com apenas 5 meses de idade, mais bem avaliado do Brasil. A gente já tem 5% da aprovação do eleitorado. Se isso se confirmar nas urnas, sem muito esforço a gente passa a cláusula de barreira. Então, o meu foco inteiro é construir um partido que seja uma alternativa para o Brasil. Não só através da minha pré-candidatura, mas também da pré-candidatura dos nossos governadores, candidatos a deputado federal e no futuro das nossas outras lideranças. A gente tem que ter uma tese para o Brasil, uma proposta muito clara para o Brasil, e ela tem que ser forte. Porque se ela não for forte, mas o partido for forte, eu sou só um partido do centrão. Essa UPA de letrinha que tem um monte de nome por aí, mas não serve para nada. Eu tenho que ter uma característica, e a característica nossa é o que tem que eleger os nossos deputados. Pré-candidato, sobre segurança pública, ainda um dos principais assuntos que certamente vão movimentar aí a campanha até outubro. O senhor citou no começo da nossa entrevista uma polícia que não siga os direitos humanos. O senhor não considera isso um pouco perigoso? Qual que é a sua proposta exatamente para a segurança pública aqui do nosso país? Não, eu sou a favor de uma polícia que siga princípios de direitos humanos. O que eu não sou a favor são ONGs de direitos humanos que recebem dinheiro de fora do Brasil, especialmente de fundações estrangeiras, que interferem na política de segurança brasileira de modo a permitir que as leis brasileiras sejam pró-bandido. Eu não acho que faça sentido a gente tenha, por exemplo, uma progressão de pena como a gente tem no Brasil, em que uma pessoa que comete crimes de maneira regular possa não cumprir a pena inteira dela. E aí, quando você vai discutir isso no debate público, vê uma ONG de direitos humanos e fala, não, mas isso está fazendo com que as cadeias fiquem superlotadas. Ora, que a gente construa mais cadeias, mas não que a gente solte um bandido que, sei lá, pegaram um caso agora de um homem que violenta sexualmente uma senhora de idade, antes tinha violentado sexualmente a própria mãe. Esse homem não tinha que ter o instituto da progressão de pena. Ele tinha que estar preso, do ponto de vista humano, para o resto da vida dele. Então, quando a gente discute sobre esses termos, são termos que não beneficiam a população brasileira e que, na prática, violam os direitos fundamentais do brasileiro. Por exemplo, o direito de ir e vir no Brasil. Uma mulher na rua tem direito de ir e vir? Ela tem a liberdade dela garantida? Ela tem medo de andar na rua. Então, ela tem um direito humano violado. Então, quando a gente não garante a segurança, quando o Estado não cumpre o seu papel, direitos humanos das vítimas são violados. Então, o meu ponto, assim, eu sou um grande defensor dos direitos humanos. E mesmo o preso, eu não quero mandar um preso para uma cadeia superlotada. Eu não quero mandar um preso para ser torturado na cadeia. Eu quero que ele fique numa cadeia, preso, cumprindo uma pena. Uma cadeia digna, dando uma comida simples, que ele faça um trabalho ali dentro e pronto. Não estou propondo nenhuma tortura. Por mais que alguns até mereçam, mas eu não estou propondo isso, não. Pré-candidato, muito obrigada por vir aqui até o SBT News, nossos estúdios no Radar. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho, boa campanha para o senhor. Muito obrigado, eu que te agradeço. Valeu pela oportunidade e um abraço a todos que nos assistiram.